Pessoal, alguns dias Eduardo Bolsonaro fez uma postagem inacreditável, eu trouxe aqui para vocês. Ele meio que fazia ali uma suposição de que se o Lula fosse o presidente durante a pandemia, a situação teria sido pior. Vejam só, a canalice do cidadão. Eu digo sempre, converse com o eleitor do Bolsonaro que tem algum tipo de capacidade, melhor dizendo, não é nem competência, não é capacidade de refletir, né, no que aconteceu na pandemia, e muita gente que inclusive votou de novo no Bolsonaro. Reconhece, fala, olha, né, aqui não dá, né, o que ele fez naquela ocasião ali, não dá para dar desculpa. Inclusive, muitos colocam na conta da postura dele na pandemia a derrota nas eleições agora. Apoiadores, eu tô falando aqui de apoiadores, nem de críticos, não. E aí o Eduardo vem com essa conversinha fiada. Aí o Celso Rocha Barros foi lá na Folha e escreveu um texto-resposta sensacional. Eu vou ler na íntegra, eu vou tentar não parar para comentar, porque dá vontade de ir comentando, mas vamos lá. Na semana passada, o deputado Eduardo Bolsonaro tuitou: imagino o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo na pandemia. Já vou imaginar, Eduardo, mas antes vamos começar imaginando como seria o desastre no Rio Grande se o golpe de seu pai, denunciado pelos ex-chefes do Exército e da Aeronáutica, tivesse dado certo. Nesse cenário, e só nele, Bolsonaro ainda seria presidente em 2024. Quando as enchentes começassem, Jair negaria a existência de enchentes e a chamaria de chuvazinha. Em suas lives de quinta, divulgaria teorias da conspiração sobre como a China causou a enchente. Com base em uma estimativa de Osmar Terra, afirmaria que menos chuvas cairiam no Rio Grande em 2024 do que no ano anterior. Ao lado de Paulo Guedes, declararia que a evacuação das áreas inundadas seria completamente desnecessária e atrapalharia a economia. Jair declararia guerra a Eduardo Leite e Sebastião Melo por tentarem resgatar vítimas da enchente, como fez com Dória e suas vacinas. Não visitaria os desabrigados, não choraria pelos mortos. Ao invés disso, faria piada imitando um gaúcho se afogando e, diante da indignação popular, diria: querem que eu faça o quê? Não sou salva-vidas. Em cadeia nacional de rádio e TV, Bolsonaro afirmaria que os afogados deviam ter algum problema de saúde pré-existente, porque só isso os impediria de vencer a correnteza a nado, o que ele, com seu histórico de atleta, faria com facilidade. Mais do que tudo, Eduardo, os gaúchos teriam que torcer contra uma segunda semana de chuvas. Na segunda onda da Covid, no primeiro semestre de 2021, o Brasil, com 2,7% da população do mundo, tinha 1/3 das mortes globais. A equipe de dados do jornal O Estado de São Paulo mostrou que, se seu pai tivesse aceitado a oferta de vacinas do Instituto Butantan, todos os idosos teriam recebido 2 doses até o começo de março de 2021. Nesta folha, o epidemiologista Pedro Alau, usando modelos estatísticos padrão e premissas conservadoras, estimou em 95 mil as mortes que teriam sido evitadas entre janeiro e junho, se as ofertas do Butantan e da Pfizer tivessem sido aceitas. Enfim, esse seria o Jair diante da enchente. Quanto à hipotética atuação de Lula durante a pandemia, é ainda mais fácil de imaginar. E assim, esse é o tipo de coisa, uma pausa aqui na leitura aqui, nem o bolsonarista, talvez o mais fanático, aí tem que estar realmente num delírio completo. Consegue negar. Lula faria o mesmo que FHC, Temer, Dilma, Alckmin, Ciro, Marina Silva, Sarney, Tebet, Eduardo Leite, Sebastião Melo ou qualquer adulto que estivesse na presidência. Seguiria as recomendações dos cientistas, compraria vacina, cooperaria com os governadores. Só quem não fez isso foi seu pai, Eduardo. Graças a vocês, o Brasil passou por uma das maiores crises da história contemporânea, sem poder contar com nada que pudesse ser chamado de governo. E é isso que Lula, Eduardo Leite e Sebastião Melo estão entregando no Rio Grande agora: governo. Políticas públicas é o básico do básico. E é o que vocês, bolsonaristas, foram incapazes de fazer durante a pandemia. Por isso perderam a eleição. É uma vergonha que você ainda tenha mandato, Eduardo. Você deveria ter sido preso depois do não é questão de se, é questão de quando. Lembra que ele falou isso sobre a acirramento ali em relação à questão com as demais instituições, ruptura institucional. Voltando ao texto dele aqui. Mas, sobretudo, até mais do que pelo golpe, seu pai deveria ser preso pelos vários maracanãs cheios de brasileiros que vocês deixaram morrer se debatendo por oxigênio. Pessoal, falar mais o que depois disso? Da minha parte, nada. Eu só espero que eles sejam julgados e condenados pelos crimes cometidos na pandemia, e não foram poucos.
Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.